programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, não necessariamente representando a opinião editorial da Rádio Ponto e Vírgula. Autoconhecimento, organização, foco e concentração. Pela Rádio Ponto e Vírgula. É hora de ter tempo. Apresentação: Isabela Fortunato. Boa tarde, gente. Muito boa tarde. Bem-vindos ao Hora de Ter Tempo. Aquele tempinho que você fica no seu almoço para poder se informar sobre o que está acontecendo e sobre notícias e dicas de produtividade, gestão de tempo, planejamento e tudo mais, certo? Eu sou Isabela Fortunato, vocês já sabem, e eu vim aqui trazer hoje um assunto muito legal para vocês, que é priorização. Como é que a gente prioriza as tarefas, as ações, para a gente poder executar, certo? Hoje vocês vão gostar das dicas, trouxe várias dicas para vocês, muito mesmo. Mas antes eu quero lembrar uma coisa. Primeiro, que hoje é dia 8/2, dia da internet segura. E é claro, deixando a internet cair aqui na Zona Oeste, né? Mas hoje é dia da internet segura. E outra, hoje começa a lua crescente. Então estamos com aquela vibe aí de ação, de fazer acontecer. Estamos com aquela vibe, né? Então, se tiver projetos aí para tirar da gaveta, é hoje. Vamos lá. Lua crescente, bom para cortar cabelo também. Não esqueçam, tá? Vamos começar então. Hoje a gente vai falar do assunto chave da produtividade, que é priorizar tarefas. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas na semana passada, aliás, na semana retrasada, a gente falou sobre tarefas que a gente tem que eliminar e que a gente tem que delegar. Então, a gente já pegou a nossa lista de tarefas e já deu uma enxugada na nossa lista de tarefas. Com um ótimo planejamento, você vai sentar agora e executar as coisas que você tem e que estão na sua lista de tarefas. Deixa eu só te lembrar uma coisa. Eu sempre digo que a gente tem que pegar e separar os compromissos e botar os compromissos num calendário, numa agenda e as tarefas numa lista de tarefas. Eu gosto sempre de deixar isso muito claro. São coisas diferentes, são coisas separadas e devem estar separadas. Então, sempre vamos deixar a nossa lista de tarefas separada das nossas ações. Não caiam na besteira de pegar a agenda e botar as ações que vocês querem fazer naquele dia como se fossem ações coladas naquele dia, porque vocês não vão conseguir fazer, vão ter que apagar, passar para o dia seguinte, se frustrar. O cérebro não gosta de ficar frustrado. Então, não esqueçam nunca disso. Compromisso é compromisso, com data, com hora e data, e tá lá no seu Google Calendário, por exemplo. E a sua lista de tarefas pode estar no papel, pode estar no Todoist, pode estar no Evernote, pode estar no Tasks do Google, pode estar em qualquer lugar, desde que não esteja no calendário, certo? Então, aqui a gente já começou logo a falar sobre o nosso planejamento, sobre a gestão das tarefas. A gente já enxugou a nossa lista, tirando o que é para eliminar e o que é para poder delegar. Agora a gente está com as tarefas urgentes e importantes. Vamos lá. O que são as tarefas urgentes e importantes? São tarefas que vão levar a gente para o lugar em que a gente quer chegar. São tarefas que vão levar a nossa empresa para aquele lugar que a gente quer que ela fique, para aquele patamar que a gente gostaria que ela estivesse. É o lugar em que eu sou a pessoa que eu quero ser no futuro próximo, não num futuro muito distante, num futuro muito próximo. Quem eu quero ser? Que vida que eu quero ter? Que empresa que eu quero ter? Que empresa que eu quero deixar para o mundo? Que filhos que eu quero deixar para o mundo? Então, tenha muito presente esse lugar. É nesse lugar que você quer chegar, então suas tarefas todas vão estar te conduzindo para esse lugar, certo? Então, lembrem-se que na lista de tarefas de vocês só tem que ter tarefas que vão te levar para esse lugar. E nada mais.
sem tarefa de favor, sem tarefa inútil que você está acostumado a fazer. Isso aí a gente já aprendeu que tem que tirar da nossa lista. Oi, Márcio, tudo bem, amore? Bem-vindo. Fê, Thalita, amore, bem-vinda. Olha, o pessoal tá chegando aí. Então, vamos lá. Agora que a gente sentou para trabalhar com a nossa lista de tarefas em mãos, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que priorizar, ter que ver o que vale a pena fazer, o que não vale a pena fazer. Como é que você vai escolher as tarefas que você tem para fazer? Antes de mais nada, eu quero lembrar que a gente tem alguns tipos de tarefas. Que tipos são esses? São tarefas de 2 minutos. Tarefas que você faz em até 2 minutos, você pega e faz, certo? Você não deixa ali na sua lista de tarefas. Você simplesmente pega e faz. Se vai até 2 minutos, você pega e faz. Ela não vai nem para a lista, gente. Não vale nem a pena ela ir para a lista de tarefas, tá? Se a tarefa for muito complexa, eu vou dar um exemplo aqui de tarefa muito complexa para mim, que sou tradutora. Um divórcio é uma coisa muito difícil de traduzir. Por quê? Cada divórcio é um divórcio. Cada divórcio tem uma narrativa. Então, é muito difícil que eu encontre, por exemplo, um modelo de um divórcio que eu já traduzi e consiga aproveitar as palavras, aproveitar as frases para poder utilizar nesse divórcio. Então, isso é uma tarefa complexa. É uma tarefa de nível complexo, de complexidade alta. O que é uma tarefa de complexidade baixa? Por exemplo, tem certidões que são iguais, sempre iguais. Uma certidão de antecedentes criminais, ela é sempre igual. Então, essa para mim é uma tarefa muito fácil de fazer, muito rápida. E no meio, eu tenho certidões, por exemplo, de nascimento e casamento, que são tarefas de complexidade média. Segura essa informação que daqui a pouco a gente vai falar sobre esses tipos de tarefa e quantos a gente consegue fazer, quantos a gente não consegue fazer, tá certo? Daqui a pouco a gente vai saber quantas tarefas você consegue fazer. Aliás, me responde aí. Quantas tarefas você bota na sua lista de tarefas para fazer num dia? Me responde aí no YouTube também, quem tiver. Quantas tarefas você consegue fazer num dia? Porque vocês botam umas listas assim mirabolantes, né? Tipo, 10 tarefas, 20 tarefas para poder fazer num dia. E galera, a gente não faz mais do que 5 tarefas de complexidade média. Então, não adianta a gente querer fazer mais do que isso. Então, escolham entre 3 e 5 tarefas de complexidade média para alta para fazer no dia. Complexidade baixa a gente faz, e eu já vou dizer para você que horas que você vai fazer essas tarefas de complexidade baixa. Então, sabendo que você só vai fazer 5 tarefas, mas eu sou capaz de fazer mais do que isso. Mas resista à tentação de fazer só 5 tarefas. Quando você terminar as 5 tarefas, você vai pegar mais 5 para fazer. Por que isso? Primeiro, você vai dar um presentinho, um jato de dopamina para o seu cérebro quando ele terminar as 5 tarefas. Então, primeira coisa, mas 4, Ana Flávia, é por aí mesmo. De 3 a 5 é o que a gente consegue fazer por dia, de complexidade média e alta. De 2 minutos a gente faz um monte, tipo, responder um e-mail, a gente responde um monte. Isso é fácil, mas são tarefas muito mecânicas, né? Agora, de complexidade média e alta, a gente faz exatamente umas 4, como a Ana Flávia falou. Agora, o que a gente faz para poder decidir que tarefas que devem estar entre essas 3 a 5 tarefas e quais não devem estar entre essas tarefas? Quando é que vocês decidem isso? Eu decido isso quando eu sento para trabalhar, tá bom? Quando eu sento para trabalhar, eu decido quais são as tarefas que eu vou fazer. Porque eu pego um pouco de inspiração. Eu gosto de ter uma inspiração e falar, olha, hoje eu estou inspirada para fazer isso, isso e isso. Tem gente que gosta de decidir isso no dia anterior, né? Terminou o expediente do dia anterior, você escolhe as tarefas que você vai fazer no dia seguinte. E tem gente que gosta de fazer isso no início da semana. Quando você está preparando a sua semana, a pessoa já distribui as tarefas ali por semana, por dia,
dentro da sua visão semanal. Então, mais uma coisa, a gente já falou sobre isso, vamos sempre deixar a nossa visão semanal, vamos se pautar pela visão semanal e não pela visão diária, nem pela visão mensal, quando a gente está atribuindo nossas tarefas, tá bom? Eu deixo sempre a semana ali para eu poder visualizar dia após dia, para eu poder saber quais dias que eu vou ter blocos de trabalho maiores e quais dias que eu vou ter blocos de trabalho menores, ok? Então, a gente já está com a nossa visão semanal, já descobri quais são os blocos de trabalho, onde é que eu vou encaixar essas tarefas e já sei, basicamente, em cada dia, quais tarefas eu vou colocar lá e não escolher mais do que de 3 a 5. Para não frustrar o nosso cérebro, não escolha mais do que isso. Se der para fazer mais do que isso, o cérebro vai ficar feliz e vai fazer, porque ele já está com o jatão de dopamina lá dentro, ele já está preparado. É mais fácil a gente dar dopamina para o cérebro e deixar ele feliz do que a gente frustrar o cérebro e deixar ele triste. Quanto mais triste a gente deixa o nosso cérebro, pior fica para a gente executar ações. Quanto mais felizinho ele fica, quanto mais dopamina ele tem na corrente sanguínea, melhor para ele, certo? Dopamina, já falei para vocês o que é um neurotransmissor. Basicamente, é uma substância que ela é secretada exatamente para dar aquela sensação de prazer. Então, sempre que a gente tem uma sensação de recompensa, uma sensação de prazer, é porque tem dopamina no nosso sangue. Então, no nosso cérebro. Então, a gente tem essa sensação quando a gente quando a gente conclui uma tarefa. A gente acaba ficando com essa sensação de recompensa, de prazer, né? Toda vez que a gente dá um check ali naquela lista de tarefas, a gente tem a nossa dopamina ali dando aquele prazer pra gente. E aí, sentou para trabalhar, quais são as tarefas que vocês vão escolher? Obviamente, as que são muito, muito, muito importantes para a vida de vocês. E as que são mais urgentes, certo? Mas a gente tem uns critérios para poder escolher a ação certinha que a gente tem que fazer. Quais são esses critérios? Eu não sei se vocês já viram a minha agenda. Vou mostrar minha agenda. Vamos mostrar minha agenda? Vou mostrar minha agenda para vocês. Vamos ver se dá para ver. Dá para ver, patrão? Dá. Estão vendo? Tudo isso que está colorido aí é reunião. Tudo que está em vermelho são blocos de trabalho. Então, tá vendo que na quarta-feira eu tenho blocos de trabalho pequenininhos? E na quinta e na segunda eu tenho blocos de trabalhos maiores? Isso quer dizer que eu vou conseguir executar mais ações nos blocos de trabalho maiores do que nos blocos de trabalho menores. Mas eu tenho que ver o tempo que eu vou levar para fazer determinadas ações. Por exemplo, se eu estou lendo um livro e eu tenho ali 1 hora, 1h30 entre uma reunião e outra, claramente eu vou fazer essa tarefa naquele pouquinho que tem ali. Se eu tenho uma produção de conteúdo para fazer, eu vou fazer num bloco de trabalho maior, porque me exige muito mais, é uma tarefa de complexidade alta. Se eu for, por exemplo, hoje fazer as minhas artes, e eu já produzi o conteúdo na segunda-feira e vou deixar para fazer as artes na quinta, eu também vou deixar um tempo maior. Por quê? Porque para mim ainda é difícil fazer as artes, não é uma tarefa de complexidade baixa. Então, eu vou deixar para fazer tudo na quinta-feira, que eu tenho mais tempo. Então, eu tenho que ter uma lista de tarefas que eu faço em pouco tempo e tarefas que eu levo mais tempo para fazer. Então, tenha sempre uma lista e sempre se paute pelo tempo que você tem para fazer determinada tarefa. Outra forma de você priorizar as tarefas é por contexto. Então, olha só, se eu estou fazendo o meu marketing, eu vou fazer o meu marketing sempre... vai ter a legenda, vai ter o tema, vai ter a legenda, vai ter a arte, vai ter uma série de coisas, certo? Em vez de eu fazer um post inteiro por vez, outro post inteiro por vez, outro post inteiro por vez, eu faço todas as legendas, todas as artes, todos os temas. É muito mais fácil eu
agrupar as tarefas parecidas do que eu não fazer isso. Por quê? Porque o meu cérebro já está condicionado a fazer determinados tipos de tarefa, certo? Então, é muito mais fácil eu agrupar por contexto. Uma outra ideia legal de contexto é, por exemplo, se você está no avião e você não tem internet, você tem que ter uma lista de coisas que você vai fazer pode fazer sem internet. É muito mais fácil. Outra coisa que tem a ver com contexto, tarefas para fazer na rua. Todas as tarefas que você tiver que fazer na rua, você faz de uma vez só. Você não fica indo e voltando da rua o tempo inteiro. Então, se você tiver que ir no supermercado, ir na farmácia e no correio, você vai de uma vez só. E aí você já tem uma lista de coisas para fazer no contexto rua. Se você tem várias ligações para fazer, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai fazer todas juntas. Você não vai ligar, depois você vai lembrar que tem que ligar para outro fulano, depois você vai lembrar que tem que ligar para cicrano, e é cicrano, tá, gente? É cicrano mesmo, não é ciclano não, tá? Você vai lembrar que tem que ligar para 1, 2... Por que não ter uma lista de todas as pessoas para quem você tem que ligar na semana e botar lá e ligar tudo de uma vez, né? Muito mais fácil, 1000 vezes mais fácil. Outra coisa para poder priorizar que vocês precisam saber é qual é o momento em que vocês têm mais energia durante o dia. Por exemplo, eu acordo sem saber nem o meu nome. Eu não sei nem quem eu sou quando eu acordo. Então, não adianta eu dizer que o início da manhã é o momento que eu mais produzo. Não é. Não é o momento que eu mais produzo. O momento que eu mais produzo é a partir das 10, 11 da manhã até 8 horas da noite. Ali eu produzo lindamente. Se não for nesse ínterim, eu não sou ninguém. Então, não sou nem de manhã, nem da noite. Eu sou da tarde. Eu gosto de produzir na parte da tarde. O que eu faço de manhã? Acordo 11 horas? Não, obviamente que não, né? De manhã, eu acordo, faço meu milagre da manhã, ou seja, eu medito, eu tomo minha água, eu tomo meu café, eu faço minha oração, eu faço um exercíciozinho só para o corpo acordar, e depois eu vou fazer as tarefas mais mecânicas, ou seja, eu vou fazer, por exemplo, tudo que eu tenho que fazer no banco, no internet banking, eu vou fazer tudo lá. Nessa hora, eu vou fazer tudo de mecânico, responder e-mail, tudo que não tem que pensar muito, que gastar muita energia, eu vou fazer nesse momento, porque eu realmente não estou no meu melhor. Se você for uma pessoa da manhã, você vai fazer tudo que tem de mais complexo, né, de complexidade média e alta de manhã. Se você for uma pessoa da noite, você vai fazer o que tem de complexidade média e alta à noite. Para isso, você tem que ir testando e vendo como é que o seu organismo se adapta melhor. Para quem tem filho, é um pouco mais difícil essa adaptação, porque você meio que tem que estar à disposição com energia nos momentos em que a criança ou está dormindo, ou está na creche, ou está com alguém, para você poder trabalhar nessas tarefas mais difíceis, certo? Por último, temos um último critério. Qual é? 80-20, lei de Pareto. Você conhece essa? É uma lei basicamente universal que diz o seguinte: 20%, por exemplo, da população mundial, 20% da população mundial detém 80% da riqueza mundial. Essa é uma proporção que basicamente se encontra em todas as coisas. Então, vamos supor que você tem uma lista de 10 coisas para fazer. Você vai pegar as 2 que vão te trazer mais resultado. Você está na sua lista de trabalho, por exemplo. Você vai pegar aquelas 2 tarefas que vão te trazer mais dinheiro. Então, 20% das tarefas vão te trazer 80% dos resultados. Então, no desespero, se você estiver muito no desespero, é dessa forma que você vai priorizar. Você vai escolher aquelas tarefas que vão te trazer o maior resultado, que vão te trazer os maiores benefícios para você poder executar. Isso se você estiver no desespero. Galera, por que a gente só escolhe até 5 tarefas no máximo? Simplesmente porque a gente precisa deixar uma gordurinha para os imprevistos. A vida, ela é feita de imprevistos, ela é feita muito mais de imprevistos do que de coisas que a gente consegue planejar de fato. Então, a gente tem que levar isso em consideração e parar de achar que não vai ter imprevisto, que a gente vai fazer a nossa lista toda do jeito que a gente quer. Isso é uma falácia. Então, é melhor a gente nem cogitar essa possibilidade.
Então, a gente já sabe que a vida é feita de imprevistos e a gente já conta com imprevistos. Então, se entrar alguma urgência, se alguém te interromper, se alguma coisa acontecer, você só tem 5 tarefas para fazer e você vai conseguir concluir de 3 a 5 tarefas, certo? Lembrando que no Pomodoro, eu vou falar muito mais de Pomodoro, vocês vão saber o que é Pomodoro, vou falar muito de Pomodoro aqui, acho que a gente já falou de Pomodoro por aqui, inclusive, né? A gente vai ter sempre intervalinhos de 5 minutos, e nesses intervalos de 5 minutos, vocês podem atender essas demandas de rede social, de WhatsApp, de interrupção. Então, sempre que você tiver entre pomodoros, você vai ter um tempinho para poder atender essas demandas. Então, trabalhe focado por um período de tempo, deixe uma folguinha para poder responder essas demandas. E deixe as pessoas informadas de que você está dentro do seu Pomodoro, que naquele momento você não pode ser interrompido, certo? Isso é o nosso conteúdo de trabalho focado. Quer saber mais sobre trabalho focado? Quer saber o que é o Pomodoro? Vamos para o Action. O Action está com inscrições abertas. Vai lá nas minhas redes sociais, Isabela Fortunato, Isabela com S2Ls. Bota aí, patrão. Bota aí meu arroba. Bota meu arroba aí para o povo saber. Exato. Vão lá nas minhas redes sociais. Lá já tem os links de inscrição para o Action, que vai começar semana que vem. Segunda-feira, dia 14, vai ser dia 14, dia 16 e dia 17 de aula de muito conteúdo. Então, vai lá, dá um pulo lá, assim, você vai saber exatamente do que eu tô falando. André, amor, beijo! Então, gente, é sobre isso. Falamos hoje sobre como priorizar tarefas, priorização, como sentar para trabalhar e saber exatamente quais tarefas escolher no meio de um monte de tarefa que a gente tem para fazer. Eu queria dar esse conteúdo para vocês não ficarem assoberbados e paralisados na hora de começar a trabalhar, porque é muito bonito planejar, é muito bom ter tudo planejado, mas a gente precisa também saber como entrar em ação. E, mais uma vez, estamos na lua crescente, hein? É momento de ação, é momento de agir. Então, não se esqueçam, a gente está aqui no YouTube da Rádio Ponto e Vírgula, estamos aqui no Instagram ao vivo, e o nosso programa está indo também para o Spotify. Procura lá, é Hora de Ter Tempo, estamos no Spotify, todos os episódios, esse é o nosso 4º episódio, e a gente está lá também, então procura a gente lá, se inscreve no canal para você não perder nenhum episódio, certinho? Não se esqueça que estamos aqui toda terça, 13 horas, com conteúdo para você, conteúdos bem curtinhos, bem palatáveis, bem facilzinhos de você compreender, de você internalizar. E daqui a pouco a gente vai ter 4 horas, obviamente a gente vai ter nós quatro. Depois a gente tem o Mundo do Pianta, 8 horas, né? Menta no Ar, tá para terça-feira agora? Que delícia! Menta no Ar, Mundo do Pianta. Vitrine da Ilha também tá terça. Gente, terça-feira tá um babado dessa Rádio Ponto e Vírgula. Eu não vou nem dizer mais o que tem. Mentira, você. Tem o Garota do Programa. Gente, o Garota do Programa hoje tá babado. Eu tô sabendo que vai entrar uma galera só pra falar besteira. Então, por favor, amigas falando besteira. Imaginem isso. Imaginem isso. Então, vamos lá, vamos acompanhar a programação da Rádio Ponto e Vírgula. Fica aqui com a gente. Não nos abandone. Segue aqui a gente terça-feira e é hora de ter tempo, porque não acaba aqui, não. Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui.